Ok, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Professor, bem. Martinho, você adora demais. Primeira carta de João, apóstolo João, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo nesse momento, e depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí para poder seguir conosco na reflexão do texto. Diz assim o texto: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vamos ler juntos? De novo? Vamos. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos por essa oportunidade preciosa que mais uma vez o Senhor nos concede de podermos estar diante da Tua Palavra. Oh Deus, esse livro que não é para nós uma coletânea de ensinamentos morais ou éticos. Oh Deus, esta palavra que é a nossa própria vida, Senhor. Porque nós fomos gerados pela palavra, pelo Verbo vivo, encarnado, que veio deste mundo, para trazer para nós a revelação máxima da Tua vontade, do Teu propósito em nossas vidas. Nessa hora, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Então nós te pedimos, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, enche-nos da Tua presença mediante a pregação da Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nosso íntimo para moldar o nosso coração, a nossa alma, de acordo com o Teu propósito, com a Tua vontade. Leva-nos, Senhor, ao entendimento, à compreensão clara daquilo que vamos ouvir nesta noite. Que o Teu nome seja glorificado também através da pregação da Tua palavra. Nós te pedimos, capacita-nos, ó Deus, a sermos fiéis na transmissão deste Evangelho, para que o Teu nome seja exaltado em nosso meio, para que haja transformação das nossas vidas, ó Deus, e que sejamos também por ela renovados, fortalecidos, animados, encorajados. Nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Uma frase atribuída a um erudito inglês chamado G.K. Chesterton diz o seguinte: a tolerância é a virtude do homem sem convicções. Vou repetir. A tolerância é a virtude do homem sem convicções. Então, ao ouvirmos essa palavra assim solta fora do contexto, a gente pode imaginar que o Chesterton estava dizendo que o homem convicto não pode ser tolerante. Mas não é isso. A frase precisa ser entendida dentro de um contexto. E na medida em que nós avançamos para esse contexto, nós vamos entender que a intenção da frase não é estimular a intolerância entre as pessoas, mas é criticar a falta de convicção de muita gente. Talvez o grande mal do mundo que nós vivemos
é a falta de convicção. Não é uma ideia que eu aceitei, que eu concebi e aceitei e tomei essa ideia para mim como se fosse minha, porque eu simpatizei com ela. Não. Convicção fala muito mais do que isso. Convicção fala a respeito do entendimento das coisas de forma clara, né? E da escolha de um caminho, de uma direção que eu tomo para a minha vida, justamente porque eu sou convicto daquilo que eu acredito, porque eu analisei, eu pesquisei, eu estudei, eu meditei, eu refleti, sempre à luz de algum fundamento que eu tenha como importante para a minha vida. Nós, como cristãos, temos como fundamento para nós a palavra de Deus. E as nossas convicções, elas precisam estar alinhadas àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque se nós tivermos convicções que não podem ser respaldadas, confirmadas, admitidas pela palavra de Deus, então as nossas convicções provavelmente estão erradas. Então, um homem que não tem convicções será presa fácil a qualquer ideia ou conceito que for proposto para ele, né? E se ele não tem qualquer convicção sobre nada, então, consequentemente, qualquer ideia, por mais absurda que pareça, vai ser admitida por ele e absorvida como verdade. Então, esse homem será facilmente manipulado e usado sem se dar conta. Ou seja, é muito grave a falta de convicção. É uma coisa muito importante, né? Assim como ter convicção também é muito importante. E esta era uma das grandes preocupações do apóstolo João com a igreja do primeiro século. Justamente a falta de convicções dos cristãos lá daquele período, diante das ameaças, tanto ideológicas quanto filosóficas, né, que estavam naquele momento entrando na igreja. Muita coisa estranha, muita coisa errada, muita coisa antibíblica, muita coisa que estava totalmente fora do propósito de Deus sendo semeada no meio do povo de Deus. Então, essa primeira carta, João usa basicamente para refletir sobre a nossa condição como filhos de Deus no mundo. E esse aqui é o pano de fundo da carta, né? Ele começa destacando que o fundamento da sua mensagem é o testemunho pessoal, né, de cada um daqueles que leriam essa carta como seguidores de Jesus, porque ele mesmo também foi uma testemunha ocular dos eventos que demonstraram que Jesus é o Cristo de Deus. Se você voltar aí um pouquinho, lá no primeiro capítulo, ele vai dizer logo no início, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ou seja, João foi uma testemunha ocular, ele viu a Cristo, ele ouviu de primeira mão o testemunho de Cristo, ele tocou no Senhor, ele esteve com o Senhor, então ele era uma testemunha totalmente fiel. E o que ele escreve tem o objetivo de produzir nos filhos de Deus uma alegria completa. E ele vai falar sobre isso aí na sequência, no verso 1. Né? Ele diz, a nossa comunhão, versículo 2, a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, o que significa alegria completa? Aqui, na concepção da carta de João, a alegria completa tem o sentido de alegria madura, uma alegria consciente, ou seja, se alguém é filho de Deus, deve se alegrar e também saber explicar o porquê da sua alegria. Não é uma alegria tola, é uma alegria que tem fundamentos, que tem uma razão de ser. Então, em outras palavras, essa alegria vem da sua condição como ser humano livre do domínio do pecado. Livre do domínio do pecado. E o que isso significa? Que ele é sujeito a pecar, sim, mas ele não vive pecando. É isso que João diz. Ele ama obedecer os mandamentos de Deus. João vai dizer que o mandamento do Senhor, os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados para quem? Para aqueles que amam a Deus.
Eles sabem reconhecer os inimigos de Cristo e também da verdade. Não é? Eles não amam o mundo, não temem o maligno. E por fim, os filhos de Deus têm confiança em suas orações e eles creem que de fato Deus não apenas ouve as nossas orações, mas também as atende. Então, mais do que qualquer outra coisa, parece que João pretendia incutir na mente dos seus leitores 3 certezas principais. Primeira, a certeza do amor de Deus. Você pode repetir isso? A certeza do amor de Deus. A segunda, a certeza de que nós somos capazes de viver para a justiça. E a terceira, a certeza de que nós podemos sobreviver ao mundo, ou seja, nós podemos vencer o mundo. Amém, irmãos? Em João 16, né, evidentemente o mesmo apóstolo, no capítulo 16, versículo 33, agora não tenho certeza do versículo, no capítulo eu tenho. Jesus vai dizer que ele venceu o mundo. Ele vai dizer: no mundo tereis aflições, né? No entanto, eu venci o mundo. Ou seja, então Cristo venceu o mundo. E a expectativa do Senhor é que aqueles que estão nele também vençam o mundo. Amém. Então nós estamos vivendo neste mundo, mas não vamos nos deixar vencer por ele. Eu creio que nós podemos afirmar que essas 3 certezas da fé para João são também as 3 certezas que nós deveríamos guardar constantemente em nossos corações. É isso que ele vai propor aqui na primeira carta. E é sobre isso que nós vamos falar na reflexão desse texto. Então, explorando um pouquinho aí o texto, o versículo que nos serve de base aqui vai resumir essas 3 certezas e o que cada uma delas representa. Então, nós vamos ao texto para explorar brevemente essas palavras de João, e é fundamental que a gente perceba a força de cada uma delas. E para isso nós vamos analisar 5 expressões desse único versículo 1 do capítulo 3, mas nós vamos aqui citar outras passagens dessa mesma carta e outras porções do Evangelho de Cristo. Ok? Então, a primeira frase que João usa aqui, ele chama atenção para um fato. Ele diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Vejam que grande amor. Essa expressão é usada na Bíblia para dar a ideia de espanto, de admiração. Que amor grande, que amor imenso. É a mesma expressão usada lá em Mateus, capítulo 8, versículo 27, onde as pessoas se admiram da autoridade de Jesus, dizendo: olha, ele ensina com autoridade e não como os escribas e fariseus. Da mesma forma, em Marcos 13, versículo 1, Jesus também fala da admiração dos judeus pela grandiosidade da obra do templo. Pois bem, a ideia de João aqui é a mesma. Ele quer destacar justamente essa grandiosidade do amor de Deus. A intenção era mostrar como o amor de Deus por nós é diferente do amor que nós conhecemos neste mundo. O amor de Deus é, antes de tudo, admirável, totalmente inesperado. Esse amor que vai muito além do padrão do amor conhecido pelos humanos, não é? Nada aqui se compara ao amor de Deus, irmãos, nada. João é um dos autores bíblicos que mais falam sobre o amor de Deus. Então ele fala sobre a pessoalidade e a procedência deste amor. Aí no capítulo 4, se você avançar um pouquinho no versículo 8, ele vai dizer assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, o amor procede de Deus porque Deus é amor. O amor faz parte dos atributos divinos. E isso significa que aquele que está em Cristo precisa vivenciar esse amor, porque quem não ama não conhece a Deus. É grave isso, não é? Então João tem um pensamento muito prático. Ele pensa assim: bom, se eu realmente sou um cristão, se eu realmente amo a Deus, então isso será visto nas minhas atitudes. A segunda coisa importante que ele mostra aqui, né, quando ele fala do amor de Deus, é a intensidade transbordante desse amor. João 3,16. Essa aí ninguém precisa ler, porque todo mundo sabe de cor, né? Então vamos lá, no 3, hein?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A intensidade transbordante do amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, ele nunca para na medida, ele sempre transborda toda a medida. Ele sempre vai além. E quando nós pensamos que já vimos tudo sobre o amor de Deus, né, nós acabamos percebendo que não vimos nada ainda, porque o amor de Deus é muito, muito, muito mais do que nós podemos imaginar sequer. João também fala da materialidade desse amor de Deus. Aí no capítulo 4, na primeira e na segunda parte do verso 9, ele diz assim: nisto se manifestou o amor, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, João mostra aqui também a materialidade. Deus materializa esse amor. Esse amor foi materializado na pessoa do seu Filho que ele enviou ao mundo. Ele também fala do aspecto de antecipação desse amor. No versículo 10, no mesmo capítulo 4, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus nos amou primeiro. Antes de nós o conhecermos, quando nós nascemos, antes de nós nascermos, ainda em forma embrionária, o Senhor já nos amava e já nos chamava para fazer parte da sua família. Como ele vai dizer para Jeremias, né? Quando Jeremias tentou discutir com Deus: Senhor, mas eu sou uma criança. E o Senhor diz: não, mas eu te chamei, você não era nem uma criança, você ainda era um embrião. Não é maravilhoso isso, irmãos? Saber que Deus nos chama até mesmo antes da nossa concepção. Só Deus pode fazer isso. E por fim, João fala do caráter comprobatório, filial desse amor. Ou seja, esse amor de Deus, ele testifica da nossa relação com Deus como filhos amados. No versículo 7 do capítulo 4, aí na terceira parte, ele vai dizer que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, como já falamos, a comprovação de que nós conhecemos a Deus é o amor com que nós nos relacionamos uns com os outros. E na primeira parte do verso 8 também, que a gente já leu: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, João fala muito a respeito do amor e ele mostra várias características desse amor de Deus. Okay? Então, por isso ele usa essa expressão: veja que grande amor. Ele também diz que grande amor nos tem concedido o Pai. Essa segunda frase, o verbo está no tempo perfeito, o que mostra que o status de filho de Deus, o qual nos foi dado gratuitamente, é um dom permanente, consumado. Nós somos filhos de Deus. Não seremos e nem fomos, nós somos. Nós somos hoje. Amanhã, se nós vivermos, nós continuaremos a ser filho de Deus. Depois de amanhã, se nós estivermos vivos, nós continuaremos sendo filhos de Deus, até que por fim Ele venha nos recolher para a sua presença gloriosa. Não é uma situação que dependa de algo que eu possa fazer, só depende de Deus, e Ele já fez, então está consumado. Nós somos filhos de Deus. É isso que João está dizendo, né? Então a obra salvífica de Cristo não precisa de retoques, ela não precisa de nenhum acabamento, né? Ela é completa, ela não deixou pontas soltas, não deixou fios soltos. Certa vez, conversando com um crente que eu conheço bastante, tenho intimidade com ele, e esse crente disse para mim: eu estou pelejando pela minha salvação. E aí eu tentei segurar, mas não consegui. Eu falei: rapaz, quem é você, quem somos nós para pelejar pela nossa salvação? Quem peleja por nós é Cristo, e a peleja dele já foi vencida. Ele venceu a morte, venceu o pecado, ele venceu o inferno, venceu tudo para nos tornar filhos de Deus. Então não somos nós que pelejamos, quem peleja por nós é o Senhor. A nossa resposta é uma resposta de obediência, uma resposta de compromisso, de fidelidade, mas Cristo não depende da nossa resposta para nos tornar filhos de Deus.
Então, o que Ele começou em nós, Ele mesmo vai consumar no tempo devido. Porém, na eternidade, tudo está consumado, irmãos. Louvado seja Deus. A terceira frase é que Ele diz, olha, Deus nos amou de tal forma, Ele nos concedeu esse amor de tal maneira, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. E nós temos dois sentidos diferentes para essa afirmação de João. Primeiro, o sentido jurídico, porque filhos, nós somos filhos de Deus constituídos legalmente, ou seja, existe uma questão legal envolvida aqui, e nesse aspecto, nós temos a doutrina da justificação, porque como filhos, nós somos posicionados numa relação correta com Deus. Então é nesse sentido, em primeiro lugar, que João diz que nós somos filhos de Deus, no sentido jurídico, ou seja, nós fomos legalmente constituídos seus filhos, e isso nos coloca numa posição diferente daquela que nós estávamos antes de conhecer a Deus, porque antes nós não podíamos ter um relacionamento com Deus, agora nós podemos, um relacionamento correto, à luz da sua palavra. Mas tem um segundo sentido aqui, que é de filhos gerados por Deus, é o sentido da regeneração que nós recebemos em Cristo Jesus, nascidos de Deus em sua família. Nascidos de Deus é uma terminologia muito importante aqui na mensagem de João, porque se Paulo enfatiza a nossa filiação da perspectiva da adoção, né? Paulo diz que nós somos adotados, João trabalha com uma perspectiva diferente, que é do renascimento espiritual, ou seja, a nossa regeneração em Cristo. Ou seja, Paulo diz, nós somos filhos de Deus, porque nós fomos adotados por intermédio de Cristo, enquanto João diz, nós somos filhos de Deus, porque nascemos de novo em Cristo. E os dois estão certos. Cada um enfatiza um aspecto da nossa condição como filhos de Deus, não é? Então, aliás, ao longo dessa mensagem nós vamos perceber uma identificação muito grande nas cartas desses dois gigantes, João e Paulo. E além disso, João tem a constante preocupação também de demonstrar que esse renascimento em Cristo é algo que se pode verificar na vida do crente. Através do quê? Da observação das suas ações, das suas palavras. Se ele nasceu de novo, todos vão perceber isso de algum modo nas suas atitudes, nas suas ações e nas suas reações diante das circunstâncias da vida. E a última parte aqui, que João vai dizer, né, a quarta expressão é, ele diz, por isso o mundo não nos conhece. Então vamos lá de novo. Ele diz, primeiro, vejam com que grande amor o Pai nos tem concedido. Terceiro, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E depois, de fato, somos filhos de Deus. E por fim, por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O fato de alguém se tornar filho de Deus traz consequências importantes. E uma delas é a relação afetiva que se estabelece com este mundo. Porque, irmão, João está sendo fiel ao que havia registrado na sua memória das palavras de Cristo no quarto evangelho, quando Jesus diz assim, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Evangelho de João 15, 18 e 19. Então a palavra mundo aqui deve ser entendida como um sistema injusto, como um sistema despótico, cruel e corrupto, né? E muitas vezes demoníaco, que rege esse sistema ao nosso redor, esse mundo ao nosso redor. Na Bíblia, esse mesmo sistema é sempre representado por um determinado grupo, e no caso de Jesus, o grupo aqui eram as autoridades religiosas de Jerusalém. A geração dos filhos de Deus é de natureza sobrenatural, espiritual, enquanto o mundo que nos cerca é somente um mundo natural, e muitas vezes apenas animal, né? Um mundo provisório, temporal, pragmático, imediatista e, sobretudo, anticristão.
Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque elas soam a sua mente como loucura. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14. Então esse sistema e as pessoas que vivem nele sempre são conduzidas pela natureza decaída do primeiro Adão. Enquanto nós estamos sendo guiados pela mente do segundo Adão, aquele que viveu uma vida em perfeita obediência à vontade do Pai. Percebe o fator de conflito? Não existe como haver harmonia entre essas duas realidades. Então nós podemos perceber que surgem aqui algumas conclusões dessa breve instrução que vem no texto. Primeiro, o amor de Deus por nós é algo espantoso, assombrosamente real. Segundo, esse amor se mostra pela forma como Ele elevou, a cada um de nós a condição de filhos. Terceiro, o nosso novo status, a nossa nova posição que nós ocupamos do ponto de vista social, nos coloca em rota de colisão com o sistema deste mundo em que vivemos. Então, chegamos aqui à segunda parte da nossa reflexão, e aqui nós vamos já caminhar para a conclusão. Vamos relembrar então as 3 certezas que João quer incutir em seus leitores. Vamos ver quem está bom de memória. A primeira certeza é a certeza do amor de Deus. A segunda certeza é que nós somos capazes de viver para a justiça, como nova criatura. E a terceira certeza é de que nós podemos vencer o mundo, nós podemos sobreviver a ele. Então vamos agora escavar mais um pouquinho nesse terreno que João preparou para nós e pensar um pouco sobre as implicações práticas disso, de cada uma dessas certezas da fé. Então a primeira é a certeza do amor de Deus. A convicção que João tem desse amor não se baseia nos poemas gregos, irmãos, e nem em qualquer forma de expressão humana de afeto. Não, João está pensando aqui em qualquer coisa, menos num fundamento sensível, algo do tipo assim, eu sinto que sou amado de Deus. Porque se nós entendermos dessa forma, o amor que é descrito por João, não vai nos ajudar em muito, porque se nós dependermos de sentir para termos convicções, nós não teremos nenhuma convicção. Porque nós sentimos hoje, amanhã não sentimos mais, Esse é um dos grandes problemas da família hoje. As pessoas querem viver uma vida familiar baseada nos sentimentos. Mas uma vida familiar só tem sucesso se ela for baseada numa relação de aliança, num compromisso real, verdadeiro, sério, entre os cônjuges e também na relação deles com os seus filhos, e vice-versa. Porque se nós nos basearmos apenas em sentimentos, os sentimentos mudam o tempo todo. Então João não está falando sobre nada disso. Ele tem a certeza do amor de Deus, porque Deus nos amou em primeiro lugar, como já foi visto aqui. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Observe que João destaca que Deus fez algo muito prático para demonstrar o seu amor por nós. E ele concorda com Paulo, que afirma que a prova do amor de Deus por nós está no fato de Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Romanos 5,8. Então eu preciso destacar aqui alguns pontos sobre essa questão. O primeiro ponto é que não há nada aqui que indique uma iniciativa humana prévia ou inata de se voltar para Deus. Irmãos, nós nascemos como inimigos de Deus. Todos nós. A gente às vezes olha para as nossas crianças, principalmente quando elas são pequenininhos. A gente olha para elas e a gente tem uma sensação de que elas são criaturas puras. Mas tão logo elas aprendam a manifestar qualquer sombra de vontade, aliás, até antes disso, só que a gente não consegue se comunicar com elas e a gente não fica sabendo. Mas assim que elas aprendem a manifestar qualquer sombra de vontade própria, nós começamos a perceber ali aquele Adãozinho em miniatura,
que está ali pronto para dizer não para Deus e sim para si mesmo apenas. E é quando nós começamos a lidar com o desafio de trabalhar para que aquela pequena vida possa ser criada no caminho da fé, no caminho do temor a Deus, no caminho do amor a Deus. Então isso daqui, irmãos, não tem a ver com nada de uma iniciativa prévia do ser humano, não se trata de nenhuma intuição do divino por parte do homem, como ensina a maioria das religiões fora do cristianismo. O que nós vemos aqui é uma livre determinação da graça de Deus de vir em direção do homem caído. É uma livre disposição de doar, de se entregar a si mesmo, de entregar de si mesmo numa relação familiar com este ser humano caído. É assim que Deus nos ama. É dessa forma que Ele escolheu se relacionar conosco. E o que esse fato esclarece? Que a posse do amor de Deus se origina então da decisão sacrificial de Jesus Cristo, seu Filho amado, de assumir a nossa dívida, para desviar, ou como João gosta de dizer aqui, propiciar a ira de Deus que se destinava a toda a humanidade. Né? Se você olhar comigo lá em Efésios, bote um pouquinho aí, deixe marcado João, bote comigo aí em Efésios capítulo 2. João vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então nós nascemos como filhos da ira. E nos tornamos filhos de Deus quando nós renascemos em Cristo Jesus. Então, a posse desse amor se origina do sacrifício do Filho de Deus, que veio para desviar essa ira. Ela foi posta sobre quem? Sobre Cristo, na cruz do Calvário. Então nós fomos livrados por uma atitude de amor muito prática da parte de Deus, não é? Essa convicção está presente no ensino de João desde o princípio. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, a pregação de João Batista vai dizer isso. João diz que quem crê no Filho tem a vida. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Então, é como nós sempre dizemos aqui, irmãos, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão por si mesmas para o inferno desde que elas nascem. O que Deus faz é tirar pessoas do inferno, quando Ele chama essas pessoas para a salvação. Por que Deus não precisa mandar ninguém para o inferno? As pessoas vão por si mesmas. Elas já têm essa inclinação natural de serem inimigas de Deus, e desse modo elas permanecem sob a ira de Deus. Então o amor de Deus que é descrito aqui por João é um amor que se compromete, é um amor que suja as mãos para poder amar, é um benefício concreto que se humilha, que sangra, que sofre, que chora, que ri, que dá e que abre mão, e abre a mão também. É o pão que se lança sobre as águas, como o texto de Eclesiastes 11, e aqui se encontra a consistência lógica, né, e a coerência desse amor de Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com base nesse ponto, eu faço algumas advertências aqui para você que me ouve nessa noite. Todas as vezes que você tiver dúvidas sobre o amor de Deus, olhe para a manjedoura. Lembre-se do estábulo de Belém, não é? Nós estamos chegando agora perto do período do advento, quando nós vamos nos lembrar que Cristo veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Então pense um pouco, devia ser um herói, não devia ali um paladino da justiça em sua capa reluzente, montado em um cavalo lindo, né, com roupas extremamente caras, mas era só um bebê humano indefeso, suscetível, deitado num coxo de animais. Que sabedoria, irmãos!
que compaixão de Deus, que identificação conosco nas nossas fraquezas, nas nossas misérias humanas, na nossa pobreza, tanto material quanto espiritual. Não é? Então esse amor é uma coisa real, muito sensível, mais palpável, mais concreta, que poderia ser dada a nós, não é? Por Deus, e foi dada porque Deus é misericordioso e bom. Então todas as vezes que você tiver dúvidas sobre o amor de Deus, olhe para a manjedoura. Todas as vezes que você tiver dúvidas sobre o amor de Deus, olhe também para a cruz. E você vai ver ali que devia ser você, mas foi Ele. Ele tomou o seu lugar, Ele tomou o meu lugar, e não poderia haver nada mais concreto, mais real, nenhuma prova mais visível que pudesse ser dada a nós do amor de Deus. Então, quando você tiver dúvidas sobre o amor de Deus, olhe para a cruz. Mas você também pode olhar para o túmulo vazio, né, e se espantar e dizer: que poder é esse além da morte? E ali também você venceu a morte. Lembre-se disso. Todas as vezes que você tiver dúvidas do amor de Deus, olhe para a glória. Essa glória que é descrita pelo mesmo João no Apocalipse, e veja ali o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ao mesmo tempo preparando uma festa para que todos nós possamos participar no final dessa jornada. Uma festa na glória, uma festa com uma mesa do Cordeiro que já está preparado para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tudo isso e muito mais foi feito somente por amor a nós, por amor a você, por amor a mim. É claro que a gente não consegue entender isso, né? Então, essa primeira certeza, que Deus nos ama. A segunda certeza, da qual João nos assegura, é de que nós somos capazes de viver para a justiça. Viver para a justiça. Nós vivemos num mundo injusto, extremamente injusto. Mas João está absolutamente certo de que os filhos de Deus são capazes de praticar a justiça nesse mundo injusto. Então ele vai afirmar: se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. 1 João 2:29. Então os evangelhos nos revelam algumas verdades inegociáveis sobre a paternidade de Deus, também nesse sentido. A primeira delas é que o conceito de paternidade, ele se mistura ao conceito de regeneração, como já foi visto. Os filhos de Deus são todos aqueles regenerados em Cristo, por meio do Espírito Santo. Aqueles que creram em Jesus, Jesus que veio, né, do céu glorioso, por meio da sua glória celestial, deixando tudo para trás, para nos amar, para ser um de nós, para que aqueles que crescem em Jesus recebessem esse poder de serem feitos filhos de Deus. Mas essa feitura, como já foi visto, ela não acontece por meios naturais, mas pela obra do Espírito. Então, João vai dizer isso lá no capítulo 1 do Evangelho, no versículo 12 e 13, sobre essa regeneração. E ele diz que todo aquele que creu, Deus lhes deu, a todos aqueles que creram, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo demonstra como acontece essa regeneração também como um ato de amor, quando ele afirma: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por nós, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Então, o mesmo princípio aplicado à conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus mostra que o homem natural não pode nem mesmo ver o reino de Deus, muito menos entrar no reino de Deus por sua própria conta. E a segunda verdade sobre a paternidade de Deus é que, uma vez regenerados, nascidos de novo, o tipo de relacionamento desses filhos espirituais com o Pai Celestial deve seguir o padrão do filho primogênito, ou seja, um relacionamento íntimo e ao mesmo tempo reverente. Você já percebeu como a gente sempre procura os extremos em relação à nossa relação, em relação à nossa vida com Deus? Ou a gente defende a reverência e quer se afastar de Deus, porque não acreditamos que Deus possa permitir que nós tenhamos intimidade com Ele.
ou então a gente entra num processo de acreditar que nós somos íntimos de Deus, mas perdemos a reverência. Então o que João mostra é que nós devemos procurar as duas coisas: a intimidade e ao mesmo tempo a reverência. Nós podemos observar um belo exemplo na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, o Pai Nosso. Nós jamais vamos encontrar nos escritos do judaísmo rabínico qualquer coisa que possa lembrar a intimidade de um fiel com Deus, como algo que ele possa dizer para Deus: meu Pai. Isso não é possível. O conceito de paternidade encontrado no Antigo Testamento, que é a escritura dos rabinos, é do tipo bastante genérico, que vê o Pai muito mais no sentido de um Criador. É claro que Deus ali também é um Deus bondoso, Ele é um Pai misericordioso, que fez de Israel seu primogênito, mas a preservação da condição de filhos dependia da estrita obediência à lei, que é algo que está muito além da condição do homem natural. Então os profetas falam de Deus como Israel, numa relação de pai e filho, muito mais para destacar a rebeldia dos filhos do que uma intimidade dos filhos com o pai. E assim os discípulos devem ter se assustado muito quando viram Jesus começar a oração do Pai Nosso justamente chamando a Deus de Pai, que é o termo Abba no grego. Nós jamais poderíamos imaginar algo assim se nós fôssemos judeus nos dias de Jesus. Já dissemos aqui várias vezes que essa é a forma em que uma criança judia usava, nos seus primeiros movimentos, nos seus primeiros anos de vida, primeiros meses de vida, quando se relacionava com o pai, com a mãe, sempre essas expressões assim muito, muito curtas, e era justamente assim que uma criança judia se dirigia ao seu pai na primeira infância. O modo mais familiar que alguém poderia usar para se dirigir a um pai. E na boca de Jesus, essa palavra aprofunda mais ainda o sentido de intimidade. Ele sempre fala de Deus como meu Pai. Em Mateus 11, 27, ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Vemos também, ao mesmo tempo, a intimidade, da intimidade de Jesus, também nós vemos a reverência que ele tem nessa relação com o Pai. Até porque o grau de reverência para com Deus aumenta à medida em que aumenta a intimidade com Ele. Irmãos, não existe ninguém que realmente conheça Deus que não seja reverente na presença de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o tememos. Quanto mais nós o vemos como Ele é, mais nós nos vemos indignos de estar sequer na sua presença. Então Joaquim Jeremias destaca aqui esse sentido simples e até inocente nas palavras de Jesus, que é necessário na nossa relação com Deus, quando ele comenta a afirmação de Jesus que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança, Marcos capítulo 10, versículo 15. Por quê? Porque só entrará no reino aquele que puder repetir esse Abá, ou seja, ter essa relação com o Pai, como quem nasceu de novo e passou a viver por meio dessa intimidade e também dessa reverência com o Pai Celestial. E por isso, quando os discípulos pedem a Jesus que lhes ensine a orar, e para isso, e nesse sentido, eles queriam algo que pudesse significar uma profissão de fé, que os definisse como discípulos de Jesus, o Mestre então os ensina a orar com o mesmo grau de intimidade: Pai Nosso. E é assim que ele começa, e é assim que ele quer que os seus discípulos também comecem. Ou seja, em cada oração, nos lembrarmos de que Deus é nosso Pai, de que nós somos filhos de Deus, de que Ele nos ama, de que Ele tem desejo de ter essa relação de intimidade conosco, ao mesmo tempo em que mantemos a reverência em Sua presença. Então aqui existe confiança, relação incondicional, uma rendição incondicional, dependência total, gratuidade, alegria, amor, justiça, verdade, tudo isso está presente aqui. E por essa razão, voltando à questão da justiça, é que os filhos de Deus em Cristo são capazes de praticar a justiça mesmo nessa vida. Por quê? Porque eles estão ligados a um Deus que é justo. A justiça faz parte dos atributos de Deus, assim como o amor.
Ele nasceu de novo, ela nasceu de novo, foi revestido de justiça. No seu interior habita o Espírito Santo que clama, Abá, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, a sua justiça não é justiça própria, ela vem da justificação que Cristo operou na sua vida. Não é um faz de conta que é justo, mas que de fato a sua vida em Cristo, essa vida é vivida em Cristo por meio de Cristo, e portanto a justiça de Cristo é a sua justiça. Louvado seja Deus. Então, de novo, irmãos, esse cristão, essa pessoa que nasceu de novo, ela foi reposicionada na sua condição humana, numa relação correta com Deus. Correção e retidão são irmãs siamesas da justiça, e elas fazem parte da nossa nova filiação em Cristo. Então, viver em Cristo significa amar a justiça. Cristo foi feito para nós justiça da parte de Deus, não é amar um discurso que fala de justiça. Hoje nós vivemos num mundo em que todo mundo diz que espera que o Brasil tenha justiça social, mas essas pessoas, elas não amam a justiça. O que elas amam é um discurso que fala da justiça, porque falar de justiça é chique, é bacana, é politicamente correto. Mas de falar da justiça e amar a justiça, existe uma distância muito grande, irmãos. Como já foi citado aqui desde o início, João diz que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. 1 João 2, 29. Então eu digo para você, do que esse mundo precisa, irmãos? Esse mundo precisa de políticos mais convictos, esse mundo precisa de homens que tenham maior retidão moral, ética. Esse mundo precisa do quê? Esse mundo precisa de Cristo. Esse mundo precisa de transformação, porque só uma sociedade transformada, só um homem cujo coração foi transformado, realmente é capaz de agir com justiça, porque ele ama a justiça. Não é porque ele tem medo de ser preso, não é porque ele teme a lei, é porque ele ama a justiça. Então, o esforço de praticar a justiça deve ser para nós uma meta, não como algo que nós vamos fazer para agradar a Deus, mas como algo que Deus realmente coloca em nossos corações como uma diretriz para a nossa vida, como algo que nós amamos, a que nós queremos nos apegar, não é? E isso é possível porque Jesus derrubou as barreiras que havia em nossas almas. Ele quebrou os grilhões que nos prendiam à corrupção desse mundo, irmãos. Ele derrubou todas essas barreiras. Nós conhecemos a verdade nos libertou. Portanto, como filhos de Deus, nós recebemos não apenas a capacidade, mas também a responsabilidade de viver para a justiça. Essa é uma das bem-aventuranças dos salvos. Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Salmo 106, versículo 3. E para concluir, a terceira certeza que João traz para nós é a certeza de que nós podemos vencer o mundo. Nós podemos sobreviver neste mundo. Essa é a terceira certeza da fé. Então há uma afirmação joanina categórica nesse sentido. Se você avançar um pouquinho no capítulo 5, versículos 4 e 5, João vai dizer assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos repetir essa frase juntos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Percebe como está tudo conectado? Como todas essas verdades estão interligadas? Então, a vitória não depende de nós efetivamente. Assim como em tudo a nossa relação com Deus, depende de um trabalho que começa no próprio Deus. O instrumento é a graça, e a fé é o meio pelo qual essa graça nos chega, é o meio de acesso a esta graça.
A fé não é um meio de graça, mas ela é um meio de acesso a essa graça. O que significa vencer o mundo aqui? Significa sobreviver ao mundo, não se conformar a ele, não ceder ao seu poder de influência. Essa é a vitória que João está propondo aqui. Então ele diz, por isso, quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê em Jesus? E aí nós temos a divindade do Filho, a suficiência de sua morte para a remissão dos pecados, a sua ressurreição corporal e a sua ascensão, como dizia The Wright Moody, nossa crença é a nossa espada e o nosso escudo. Ou seja, ele está falando do quê? Da nossa convicção, irmãos. A nossa fé é a nossa espada e o nosso escudo. É com isso que nós lutamos, com as armas da fé. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 10, ele diz, as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para o quê? Para derrubar os sofismas, as fortalezas deste mundo, ou seja, as estruturas de pensamento que querem nos levar cada vez mais para longe de Deus e para mais perto do caos que este mundo significa. Então é assim que nós nos defendemos e é assim que nós atacamos com a nossa fé. A vitória sobre o mundo não se caracteriza pela conquista do sucesso e do bem-estar, irmãos. Isso é bobagem. Ainda hoje, à tardinha, na hora que a gente foi almoçar, nós estávamos assistindo um pouquinho da History e estava passando as 10 maiores descobertas, né, que foram feitas no Egito, descobertas arqueológicas. E a descoberta número 1, a mais importante, foi a tumba de Tutankhamon. Que os arqueólogos, para mostrar que tem intimidade, gostam de chamar de Tut, né? É uma bobeira isso, que não tem tamanho, mas enfim. Foi a descoberta mais extraordinária por causa do número de itens que havia na tumba. Né? Carruagens, só carruagens, se não me engano, tinham 6 carros de guerra, tudo folheado a ouro, animais, pertences, as coisas mais variadas e mais inimagináveis que a gente possa conceber, né? Mas o próprio Tutankhamon não foi descoberto. Ele não estava ali. O que estava ali foram os seus pertences, seus bens, as coisas que ele juntou neste mundo, que ele acreditava que poderia usufruir delas na outra vida, se essa outra vida possivelmente existisse. Então, não é isso que nos torna pessoas especiais. Não é aquilo que nós juntamos, não são as coisas que nós amealhamos nessa vida. Não é isso que nos leva a vencer o mundo. A vitória aqui significa constante fidelidade a Deus, diante da sedução provocada diariamente pela vida fácil, a vida conformada ao pecado que o mundo nos oferece. E, irmãos, vamos admitir, isso é muito atraente, não é? Porque para viver essa vida fácil, basta a gente relaxar. Mas para viver uma vida com Deus, uma vida baseada nesses princípios que João está nos ensinando nessa noite, nós precisamos de disciplina. Só de falar de disciplina a gente já sente um arrepio, porque é uma coisa que ninguém gosta. Ninguém gosta de disciplina, né? Então, isso fica muito claro no capítulo 2, versículos 15 a 17. Se você olhar aí, você vai ver. Ele diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E por que é que nós somos tão atraídos então por este mundo, se a Bíblia manda que nós não o amemos? É porque nós deixamos de receber o reino como crianças. Você se lembra de algo da sua infância? Quando você era pequeno
né, ali no seu universo infantil, você tinha tudo que precisava. Tudo do que precisava. Pelo menos era assim que você entendia a vida. Né? Você não sentia falta de nada. Nós morávamos numa região onde todo mundo se conhecia, num bairro onde todo mundo se conhecia, e nós, quando éramos crianças, a nossa grande preocupação era brincar o dia inteiro, se fosse possível. Não tínhamos nenhuma preocupação, nenhuma inquietação. Não tínhamos brinquedos, nós mesmos fazíamos os nossos brinquedos. Né? Uma das nossas brincadeiras prediletas era colocar fogo no capim seco, e a gente quase incendiou uma casa toda uma vez, e deu um rolo, e nós corremos e nos escondemos no morro perto de casa. Era uma vida muito artesanal, né? A gente ia para o morro fazer comida, cada um roubava alguma coisa dentro de casa, um pouquinho de arroz, um pouquinho de banha, um pouquinho de não sei mais o que, a gente fazia aquele arroz, ficava aquela cola, e a gente comia aquilo com satisfação, brincava, vivia. Ou seja, era uma vida feliz, irmão. Uma vida extremamente pobre, mas uma vida muito feliz. O que a gente vê hoje é tão diferente. As crianças hoje têm tudo. Tudo. E muitas vezes são crianças infelizes. Porque o básico, né, fica faltando essa liberdade de ser criança somente. Hoje as crianças começam a ter responsabilidade muito cedo. E às vezes elas não têm nem oportunidade de desfrutar da sua infância. Né? Porque a gente quer, naquela nossa preocupação, aquele nosso afã de preparar para os nossos filhos um caminho bem-sucedido, um caminho vitorioso, nós nos esquecemos de coisas tão básicas. Que a criança só precisa ser criança. É isso que ela precisa nesse tempo em que ela é pequena. Não é? Mas ali nós não tínhamos nenhuma preocupação, nenhuma inquietação, não tínhamos ambições desmedidas. Mas a questão é que nós crescemos e o próprio sistema nos ensina a amá-lo, né? E nos ensina que nós precisamos de coisas para conquistar essa tal felicidade mitológica, que é o nosso grande afã nesse mundo. É interessante notar que por toda a carta de João, nós vamos encontrar muitas vezes essa palavra grega, né, que ele usa como, tem a tradução literal como filhinhos, técnico, que significa filhinhos ou criancinhas. Praticamente todas as versões bíblicas traduzem como filhinhos. É certo que era uma forma carinhosa de João se dirigir à igreja, mas além de tudo, acima de tudo, a gente pode observar que João liga essa relação do cristão com Deus diretamente ao afeto. Ou seja, o objetivo é passar adiante o que ele havia recebido de Jesus, que os cristãos aprendessem a receber o reino de Deus como crianças. Isso fazia parte do ensino básico de Jesus a Nicodemos, e que Nicodemos, como mestre da lei, não conseguiu entender. João capítulo 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino, não pode receber o reino. Por que se afirmar isso então? Porque depois que nós deixamos de ser crianças em Cristo, nós abraçamos uma forma de existência que nos impossibilita de viver como filhos de Deus. Né? Então, uma criança não sofre os medos dos adultos, uma criança não guarda ressentimentos, não guarda mágoas, não sofre da ansiedade dos adultos, ela não sofre da dúvida da provisão, do sustento, ela simplesmente vive, baseada numa certeza que ela não compreende, numa confiança que ela não é capaz de descrever, e ela só chora por coisas essenciais. Ela ri de coisas simples e até ridículas. A parte ridícula fica por nossa conta, evidentemente, né? A gente às vezes tem que se expor ao ridículo para poder acalentar a criança no momento de crise. Ela tem o coração puro, ela não é impecável, mas é pura. Então, nos seus primeiros passos, o que ela busca, irmãos? Ela busca liberdade. E ela vai dando esses passinhos, mas sempre em direção de quem? Do pai ou da mãe. Ou seja, dessa pessoa que vai protegê-la,
Não é isso que Jesus nos ensina na nossa relação com Deus? Que nós aprendamos a caminhar o caminho da fé olhando para Deus, como diz o autor aos Hebreus, olhando para Cristo. Então essa criança, ela sempre caminha para os braços do Pai, nunca sem a presença do Pai. Se você ler atentamente essa carta, você vai ver que é justamente isso que João espera dos seus discípulos. E o paradoxo aqui é justamente esse, que o mundo não tem poder contra aquele que recebe o reino de Deus como uma simples criança. Mas se nós nos deixarmos levar pela forma como o mundo quer que nós vivamos, então nós não teremos nenhum poder contra ele. Não foi à toa que Jesus veio ao mundo como um bebê, irmãos, para nos ensinar que a consciência da fragilidade e o senso de independência de Deus estão diretamente ligados à manutenção do poder de Deus através dos que o servem. Ou seja, o poder de Deus só se manifestará em nossas vidas se nós formos crianças na sua presença. Então, os adultos não podem vencer o mundo. O mundo que eles conhecem e muitas vezes amam, a menos que eles comecem de novo, a menos que nasçam de novo e estejam comprometidos com este ser criança, buscando a pureza, a singeleza, a simplicidade, a sinceridade com Cristo como forma de vida. Nós já falamos aqui há dias passados, a igreja hoje é uma igreja que esqueceu a sinceridade. Muitas vezes nós somos surpreendidos dentro da própria igreja, com atitudes tão traiçoeiras, tão perversas, não é? Tão mundanas, que a gente se assusta. Porque entre nós, irmãos, o mínimo que nós poderíamos esperar e deveríamos receber é a sinceridade. Entende isso? E é isso que Deus espera que nós façamos, é dessa forma que Ele quer que nós vivamos, para que nós sejamos uma comunidade que se cure mutuamente, né? E não que abra feridas nos corações, como muitas vezes nós fazemos. Então é dessa forma que João espera que os seus leitores recebam a graça, que eles tenham convicções, para que em seus corações haja alegria completa, madura, consciente, consistente, vivendo em plena certeza do amor de Deus, do poder que Ele nos dá para viver para a justiça e também para sobreviver a este mundo. Tendo sempre em mente que as nossas convicções nascem desse grande amor de Deus, não de ideias ou de princípios mundanos, seculares. Esse amor que de tão grande transbordou e se manifestou numa pessoa, a pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então, a título de aplicação, e nós vamos orar, eu pergunto a você nessa noite, você tem essa convicção? Essas convicções cristãs estão no seu coração? Essas certezas das quais João tem falado estão presentes em você? E eu até posso melhorar a minha pergunta, você tem consciência de que precisa ter convicções? Convicções cristãs. O mundo está aí, irmãos, para nos desafiar. Nós estamos vivendo dias de extrema incerteza. Não é somente no Brasil, não é no mundo inteiro. E o Evangelho nos mostra que nós só vamos sobreviver a este mundo se nós formos convictos da nossa fé e da nossa relação com Deus. O Evangelho nos revela verdades sobre as quais nós precisamos ter certeza. Não se trata de possibilidade, mas de certeza. É normal que nós tenhamos dúvidas em relação a muitas coisas no que diz respeito à nossa salvação. Sim, é normal. Mas no que diz respeito ao como somos salvos, por que somos salvos e para que somos salvos, quanto a isso não pode haver dúvida. Porque se houver, nós estamos em risco. Pode significar que nós ainda não entendemos realmente o que é o Evangelho de Cristo e o que é que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso nos colocaria numa posição muito vulnerável em relação ao poder de influência e de fascínio que esse mundo exerce sobre nós, especialmente esse mundo pós-moderno, né?
Então essa é a razão pela qual muita gente tem se desviado do caminho, tem desistido da fé cristã. Alguns estão voltando à sua antiga fé, né? Outros estão abraçando ideologias políticas, teorias sociais como uma espécie de religião. A questão é que essas pessoas estão fazendo isso não porque elas têm convicção, mas justamente porque elas não têm convicção. Não têm certeza. Talvez elas tenham vindo para dentro da igreja, mas não foram transformadas, né? Quem sabe? Só Deus sabe. Então, como nós afirmamos há pouco, irmãos, Cristo é o Filho padrão. É a Ele que nós devemos imitar. E o que Ele disse de si mesmo em relação a tudo que estamos vendo aqui, né? O mesmo João nos informa. Ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. E ainda, eu não procuro a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 5,30. Então deixo como palavra final, nesses tempos de incerteza, um chamado a você. Volte-se para as convicções que as Escrituras trazem para todos nós. Volte-se para estas certezas que nós precisamos manter nos nossos corações, a fim de que nós sobrevivamos. Busque nelas o alento, a força para seguir em frente, independente do que aconteça no cenário social ou político. Irmãos, entenda que o mundo jaz no maligno. Mesma carta, João vai dizer isso. E cedo ou tarde, os ímpios receberão de Deus o poder de se levantar contra a igreja com toda a sua fúria. Isso já acontece no mundo hoje. De forma muito literal. Então, irmãos, acima de tudo, em todo o tempo, nós devemos guardar o coração nessas certezas da fé. Certeza que Deus nos ama. A certeza que nós podemos viver para a justiça, independente do que aconteça no cenário ao nosso redor. E a certeza de que nós somos capazes de vencer o mundo. É o que devemos guardar nos nossos corações. Amém? Muito bem, vamos orar. Vamos falar com Deus. Glória ao nome do Senhor. Curva sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque um dia tu enviaste o teu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por esta graça maravilhosa. Obrigado porque o Senhor enviou sobre nós o teu Espírito. E desde então, Senhor, o nosso desejo tem sido fazer a tua vontade, mas nem sempre esse desejo tem sido traduzido em atitudes práticas. Às vezes, Senhor, nós nos esquecemos de orar, nos esquecemos de ler a Bíblia, nos esquecemos de manter o nosso compromisso, a nossa comunhão contigo, Senhor. Confessamos a nossa negligência em buscar adquirir mais de Cristo, em desejar mais a Cristo, em querer mais de Cristo em nossos corações. Confessamos que o nosso empenho muitas vezes tem sido, Pai, em adquirir coisas, bens, uma posição social, ó Deus, um status social mais elevado. Mas, ainda que essas coisas sejam honestas e que sejam feitas de forma justa, com o fruto do suor de cada um de nós, o trabalho, o empenho na vida intelectual, acadêmica, com tudo isso, Senhor, não podemos esquecer do que é essencial. Manter em nossos corações a chama da fé sempre viva e as certezas que a fé comunica aos nossos corações por meio da Tua Palavra. Senhor, há momentos em que sentimos que não há convicções em nossos corações. Nos vemos tão impotentes, ó Pai, pelas coisas que acontecem neste mundo ao nosso redor, que nos sentimos tão pequenos, tão incapazes, tão fracos, porque possivelmente, Senhor, nos falta essas convicções. Então, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza nesse processo,
Ó Pai, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, de tal maneira que nós possamos crescer. O processo através do qual estamos sendo salvos, nas muitas situações em que o Senhor permite o sofrimento, a luta em nossas vidas, e nós nos sentimos muitas vezes, Senhor, pouco amados, não amados, ou muitas vezes esquecidos por Ti, quando isso não é a verdade, Senhor. São apenas os nossos sentimentos. Como diz ali o salmista no Salmo 73, e ele está nesse momento de crise, mas no momento, no lampejo de lucidez, ele diz: isto é o meu pensamento, é o meu coração, é a minha fraqueza, não é a realidade. Então que o Senhor possa nos despertar, Senhor, para que os nossos propósitos sejam de fato voltados e orientados para, ó Deus, esta comunhão mais íntima e ao mesmo tempo reverente com o Senhor. Essa busca, Senhor, de viver à sombra desse amor que é real, que é verdadeiro, é mais verdadeiro que qualquer outra coisa que nós conhecemos deste mundo. Ajuda-nos a conservarmos no coração a certeza deste amor, a certeza de que nós podemos praticar a justiça, mesmo quando nós somos cercados de um mundo injusto, cruel, perverso e mau, Senhor. Não deixe que isso nos contamine, que nós nos deixemos levar por essa maldade do mundo e comecemos também nós, Senhor, a destilar o ódio, Senhor, a mágoa, a revolta, ó Deus, a fúria. Em nome de Jesus nós te pedimos, guarda-nos desse coração mau e perverso. Permita que nós possamos manter a pureza do nosso coração, mesmo diante de tanta impureza que nós vivemos, ó Deus, nesta vida, Pai. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Queremos ter a alegria da salvação, ó Deus, pulsando no nosso interior. Queremos amar a Cristo e a sua vontade acima de tudo, Senhor. Precisamos dessa alegria para enfrentar e vencer este mundo mau e triste ao nosso redor. Então nós te pedimos, ajuda-nos a deixar a zona de conforto e avançarmos no progresso da fé, Senhor amado. Envia o Teu Espírito para que Ele fale aos nossos corações. Concede-nos o poder e a capacitação de avançarmos para aquilo que a Tua Palavra espera de nós, de tal maneira que essas convicções que a Tua Palavra traz para nós nessa noite sejam as convicções com as quais nós vamos lutar e vencer este mundo mau, Senhor. Nós te pedimos com gratidão e com louvor, entregando as nossas mentes e corações submissas à Tua Palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.